Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e nessa aula de hoje vamos falar de geografia física. É isso mesmo, vamos começar o nosso preparatório para o Enem e outros vestibulares falando de geologia geral. Uma aula super completa onde você vai aprender a história do nosso planeta e a formação do relevo, além do surgimento das rochas e dos combustíveis fósseis. Uma aula super completa de geografia para você que vai fazer o vestibular e vai fazer também o Enem. Primeira coisa, muitos fatos relativos aos fenômenos naturais foram sendo descobertos e analisados ao longo de séculos da história. No século 6 a.C., o filósofo Pitágoras chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera, pois devido à sua curvatura os navios desapareceriam no horizonte quando se afastam do litoral. Atualmente existem diversas tecnologias que permitem o conhecimento cada vez mais apurado dos fenômenos naturais e das intervenções humanas sobre a Terra. A geologia é uma ciência muito avançada, onde as pessoas conseguem descobrir e analisar completo o nosso planeta, e assim ter maior precisão sobre isso. E através de estudos científicos, você vai ver então a análise do tempo geológico da Terra e também da estrutura interna do nosso planeta. Olha só, pessoal, quais são os tópicos que vamos trabalhar nessa aula? Primeiro, a Terra, idade e evolução. Vamos falar também sobre a separação dos continentes e as placas tectônicas. Vamos falar da teoria da tectônica das placas e a sua dinâmica interna, os chamados agentes modeladores do relevo. Vamos falar do tectonismo, do vulcanismo, dos abalos sísmicos e também vamos falar da estrutura externa ou os agentes estruturadores. Então, uma aula super completa, anotem tudo e qualquer dúvida, vamos fazer os exercícios. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a Terra possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E aí, para poder estudar essa Terra, nós dividimos ela em eras e em períodos. No caso aqui nós temos o período arqueozoico, o período proterozoico, o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Nas tabelas geológicas que você observa, geralmente você coloca um grande momento, um grande tempo aí, um grande espaço para analisar o paleozoico que está em verde, o mesozoico que está em amarelo e o cenozoico que está em vermelho. Porém, se você for observar no tempo da Terra, esse período, ele durou muito pouco tempo, ele tem durado muito pouco tempo, em torno de 544 milhões de anos apenas. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, do lado esquerdo você pode observar, né, os principais acontecimentos e do lado direito você vai observar o tempo geológico no formato que ele tem, no tempo que ele existe. No caso, por exemplo, aí na cor vinho, né, na cor marrom, você vai ter o período arqueozoico. Esse período, pessoal, ele vai durar de 4,5 bilhões a 2,5 bilhões de anos. Se a Terra tivesse um ano, é como se tivesse começado no dia 1º de janeiro e fosse até o dia 10 de maio. Esse momento, pessoal, é quando a Terra começou a se formar, quando formou-se os oceanos, formou a atmosfera, né, quando o núcleo da Terra se consolidou, o movimento de rotação ele diminuiu, ele era muito mais acelerado, e também quando surgiu a vida na água, nos oceanos. Então, todo esse momento aí do arqueozoico, você vai ter então a preparação e a formação do planeta, além da vida estar surgindo. E essa vida, pessoal, ela passa a respirar e liberar oxigênio, e esse oxigênio passa a reagir com as partículas de ferro no oceano, fazendo com que elas se enferrujassem e acumulassem em alguns cantos, formando as chamadas jazidas de ferro, como por exemplo na Serra de Carajás ou então no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Então, se for perguntar em qual momento geológico que formou as jazidas, os grandes acúmulos de ferro, você vai ver que é no período do pré-cambriano, há 2,5 a 2 bilhões de anos atrás, né, quando essa vida simples no oceano passou a liberar oxigênio e passou a reagir com o ferro no mar e formando as jazidas, tá? E esse oxigênio, além de acumular o ferro em algumas partes, ele também escapou para a atmosfera e aumentou a quantidade de oxigênio na atmosfera, inclusive até de ozônio, que é aquela forma alotrópica do gás oxigênio que vai filtrar os raios mais
nocivos do Sol. E quando chegou a 13% de oxigênio na atmosfera, nesse momento formou-se as condições para que a vida saísse do mar. Isso durou, pessoal, 4 bilhões de anos. Foi durante todo o período pré-cambriano. No Arqueozoico está em marrom e no Proterozoico está em azul. Então, nesse momento, você vai ter, então, a consolidação do planeta e, a partir daí, a vida consegue sair do mar e ir para o continente. E a vida, pessoal, surge primeiro os anfíbios que saem da água, depois vem os répteis, depois vem as aves e os mamíferos, tá? E nesse momento esses animais passam a interagir com as plantas, com os insetos e passam a transformar e modificar o relevo, além de formar algumas estruturas geológicas importantes. Por exemplo, foi aí na cor verde, no período paleozoico, que começou a formar as jazidas de carvão. O carvão mineral é um importante combustível da Revolução Industrial. Então a matéria orgânica, né, as antigas samambaias, né, as florestas antigas que tinham nos continentes, passaram a ficar soterrados e formaram com isso o carvão mineral. Então, em períodos aí mais ou menos de 400, 300 milhões de anos atrás, né, durante o período paleozoico. Durante o período mesozoico, será a cor amarela, você também vai ter a formação do petróleo e do gás natural, que é derivada aí da matéria orgânica de antigos mares rasos, né, do fitoplâncton. Isso ocorreu durante o período mesozoico. Foi também no mesozoico que surgiram dinossauros que também eles entraram em extinção com a queda do meteoro. Então esse momento aí foi muito importante, durou de 250 milhões de anos a 65 milhões de anos atrás. Há 65 milhões de anos atrás foi a extinção dos dinossauros com o meteoro, e aí foi a ascensão dos mamíferos, entre eles os primatas e, no caso, o ser humano, que vai surgir então nesse período bem mais recente, e aí vai dominar todos os continentes. Há também, pessoal, do Mesozoico para o Cenozoico, o processo de separação dos continentes que formou, então, a atual configuração do nosso planeta. Esse aqui é um breve resumo da estrutura geológica da Terra, né, da era geológica, e espero que vocês tenham entendido um pouquinho, mas vamos continuar nossa aula, pessoal. Uma coisa muito importante vai ter a separação dos continentes. Essa separação aconteceu devido aos movimentos que acontecem dentro da Terra, chamadas correntes de convecção. No passado existiu um único continente chamado Pangeia. Pan é união, Geia é a Terra, é a união dos continentes. Essa Pangeia foi se separando, formando inicialmente a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul, e depois da Laurásia formou-se a América do Norte, Europa e Ásia, e da Gondwana formou-se a América do Sul, África, Índia, Oceania e Antártida. Esse período, pessoal, aconteceu há 200 milhões de anos entre o Mesozoico e o Cenozoico, e atualmente você vai ter essa configuração. Esse movimento continua e pode ser que daqui a alguns milhões de anos os continentes estejam bastante diferentes do que estão hoje. Para poder estudar e entender esse processo, houveram várias teorias durante o século XX. Uma delas foi feita pelo geógrafo chamado Alfred Wegener. Ele era um climatologista e ele passou a analisar e percebeu que os continentes eles se encaixam, né, como num quebra-cabeças. E fez uma teoria chamada teoria da deriva continental, que esses continentes estão se separando, formando então, né, a atual configuração. E para isso ele viu o formato dos continentes, o argumento morfológico, ele também viu argumentos geológicos, né, são rochas que têm em comum tanto na América do Sul quanto na África, ou na África quanto, por exemplo, na Índia e na Antártida, e assim então ele pôde analisar. Também observou alguns animais, como por exemplo a ema na América do Sul, o avestruz na África e o emu na Austrália, mostrando que eles derivam do mesmo ancestral no momento onde os continentes eram unidos, tá? E aí, então, ele fez uma teoria, porém ele era climatologista e ele não soube explicar por que os continentes se separaram. E por isso vieram outras teorias, como a da tectônica das placas, que analisou e explicou esse processo de maneira mais completa, tá? Então, olha só, o que é a teoria da tectônica das placas?
Essa teoria admite que a zona mais superficial da Terra, a litosfera, está dividida em placas litosféricas ou placas tectônicas. Ela fala que essas placas deslocam-se a pequena velocidade em direções diferentes. A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta e a parte mais superficial e rígida do manto. Já a astronosfera situa-se sob a litosfera e, comportando-se como um fluido, possibilita os movimentos das placas. Então, essas correntes de convecção que acontecem na astronosfera vai fazer com que essa parte rígida que está por cima, ela se movimente, causando a separação dos continentes, tá? Aí um exemplo mostrando como isso acontece, né? Onde a litosfera oceânica mais fina choca-se com a litosfera continental mais grossa. É lógico que leva pior é a oceânica, que é mais fina. Ela vai então entrar por debaixo, formando os chamados dobramentos modernos e permitir a ascensão aí de vulcões e também causando terremotos, tá? Então, um exemplo aí dessa chamada tectônica das placas, que foi uma teoria que reformulou a antiga da deriva continental, né? Segundo essa teoria, você vai ter algumas placas tectônicas sobre a Terra. Por exemplo, você vai ter aqui a placa do Pacífico em amarelo, você vai ter a placa de Nazca, né, pegando aí a costa do Pacífico da América do Sul. Você vai ter a nossa placa sul-americana, você vai ter a placa africana que tem laranja, você tem a placa indo-australiana, né, ao norte você tem a placa norte-americana e a placa euroasiática, além de algumas pequenas, como a placa de Cocos, por exemplo, e a placa do Oriente Médio. E essas placas vão se movimentar, vão se chocar, vão se afastar, e esses movimentos vão formar unidades de relevo. Olha só como que a teoria engloba. Fala que existem as chamadas correntes de convecção dentro da Terra, como numa panela de pressão. Quando você pega uma água, por exemplo, coloca na panela de pressão, você vai ver depois aquela válvula girando, né, se movimentando. E isso também acontece na Terra. E as válvulas da Terra são os chamados vulcões, onde essa pressão interna ela escapa, tá? Então essa teoria mostra aí que existem esses movimentos internos no manto, né, na região magmática, que vão movimentar as placas tectônicas e vão ser responsáveis pelos terremotos e os vulcões. Nas placas tectônicas você vai ter três tipos de limites: o limite divergente, o limite convergente e o limite transformante. O divergente é aquele onde as placas estão se afastando, se separando uma da outra, formando as falhas, né? As falhas tectônicas. A convergente é quando dá um choque entre duas placas, formando as dobras. E a transformante é quando elas estão esbarrando uma na outra, também formando falhas ou fraturas. Então, ao longo das placas tectônicas, você vai ter algumas partes que são convergentes, outras que são divergentes e outras que são transformantes. Aqui mostra, então, pessoal, como que isso se comporta, tá? E um dos agentes modeladores do relevo é o chamado tectonismo ou diastrofismo, que são os movimentos internos da Terra. Pode-se observar aí, por exemplo, que a placa sul-americana ela está se aproximando da placa do Nazca, é um movimento convergente. E nessa convergência você vai formar a Cordilheira dos Andes. A mesma placa sul-americana está se afastando da africana, formando aí, né, uma região de falha no meio do Oceano Atlântico, onde o magma escapa, formando a chamada dorsal mesoatlântica. Lá na Ásia você vai ter vários movimentos convergentes aí na região do Japão, na região da Índia, chocando-se com a Ásia, formando, né, cadeias de montanhas e tendo bastante terremotos e intensa atividade vulcânica. E aí nós podemos dividir esses modeladores, né, tectônicos em dois, a chamada epirogênese e a orogênese. A epirogênese é um movimento vertical que provoca um abaixamento ou um surgimento da crosta terrestre. Ocorre em áreas geologicamente mais estáveis e são consequências da isostasia, aquele fenômeno onde nas regiões mais elevadas da Terra, né, você também vai ter maior profundidade da crosta, porque o peso vai fazer com que essa placa tectônica afunde um pouco mais. Já o movimento orogênico é resultado de movimentos verticais ou horizontais e são de pequena duração de tempo geológico, mas muito intenso. E como resultado desse movimento temos as dobras ou as falhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes ou a dorsal mesoatlântica. As dobras, pessoal, são
ocorrem nas rochas atingidas que não oferecem grande resistência, então elas conseguem se modelar e não rompem, tá? Os dobramentos ocorreram em diferentes eras geológicas, por exemplo, na pré-cambriana, que é mais antiga, ou na Cenozoica, que é mais recente. Já as falhas ou fraturas ocorrem onde as rochas são mais rígidas, e aí elas se partem, elas quebram, né, ao invés de dobrar. Caracterizam-se por um desnível no terreno, uma parte elevada e outra parte rebaixada. Já o vulcanismo, pessoal, é aquele movimento onde você vai ter o magma interno da Terra escapando por algumas falhas, tá, pessoal? Então, o vulcanismo são fenômenos geográficos relacionados com a atividade vulcânica através dos quais o magma no interior da Terra chega até a superfície. E eles vão se concentrar na região entre duas ou mais placas tectônicas. Já os abalos sísmicos ou terremotos são movimentos mais bruscos da crosta terrestre. O terremoto é produzido por acomodações geológicas de camadas internas na crosta, pela movimentação das placas e em limites transformantes, onde não há convergência nem divergência de placas. Podemos citar, por exemplo, a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a falha da Anatólia, na Turquia, que recentemente houve um grande terremoto, com milhares de mortos, tá? O sismógrafo é um aparelho utilizado para medir, a força de um terremoto. E você vai ter várias escalas, entre elas a escala Richter, uma escala de 10 graus, onde cada um é a intensidade 10 vezes maior do que a anterior. Então, o 9 graus da escala Richter é 10 vezes mais forte que o 8 graus, que é 10 vezes mais forte que o 7 graus, e assim por diante. Então, um grande medidor aí de força dos chamados terremotos. E para completar nossa aula, vamos falar dos agentes externos ou exógenos. Os internos eles vão formar o relevo e os externos eles vão modelar, eles vão transformar. Podemos destacar aí o intemperismo, a erosão e a sedimentação. O intemperismo é o desgaste que acontece pelas rochas, ele pode ser provocado, através da ação do tempo, que vai desgastar. Isso pode ocorrer devido à água que vai infiltrar nas rochas e vai danificá-la, devido a variações de temperatura, o intemperismo físico é a variação de temperatura, o químico é da água. Temos também a ação aí da erosão, como a força do vento, a erosão eólica, ou então a ação do mar, a erosão marinha, ou então também nos glaciares, a erosão glacial formando aí as regiões na América, na Europa do Norte, Europa Ocidental, que são desgastados por conta da ação do gelo. Temos também a ação da água, a erosão pluvial, e a ação da chuva, a erosão fluvial. Pluvial da chuva e fluvial é do rio, tá? E esse desgaste que vai acontecer nas rochas vai sendo transportado e acumulado em regiões mais baixas, onde vai ter a chamada sedimentação. Então, por exemplo, as áreas sedimentares, são áreas que tiveram um acúmulo de sedimentos que foram desgastados de áreas mais altas. E elas podem estar, por exemplo, cobrindo antigas formas de vida, formando, por exemplo, jazidas de carvão e jazidas de petróleo, tá? Então, nas regiões mais recentes, que tem grande acúmulo de sedimentos, você vai ter os combustíveis fósseis. Já nas regiões mais antigas, onde você tem a erosão mais forte, que são os escuros cristalinos, você pode encontrar os chamados as jazidas minerais. Então, a extração mineral é muito forte nas regiões de escuros cristalinos e a busca de combustíveis fósseis é muito grande nas bacias sedimentares. Muito obrigado para você que viu essa aula até o final. Um grande abraço, professor Lobão, e acompanhe novas aulas, beleza? Falou, tchau, tchau.